Yeah! Eu acho que exagerei um pouco, né? É, você deu uma exagerada. Mas também o NixOS é top demais. Fala pessoal, eu sou o Gustavo Prado do canal iTecnolando. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o NixOS, uma distro Linux bem diferente das demais, com várias interfaces gráficas, eu diria até que praticamente todas as interfaces presentes para Linux. Essa distro é bem diferente das demais, não só diferente, como única, porque ela não se baseia em nenhuma outra distro Linux. Ela foi criada do zero, com apenas um arquivo de cerca de 4 KB. Você pode alterar ou copiar todas as configurações do seu sistema operacional. Ela tem suporte à loja de aplicativos do GNOME, a Flatpak e também possui seu próprio repositório. Por isso minha empolgação no começo do vídeo. Eu não exagerei e logo mais vocês vão descobrir o porquê. Mas antes de conhecermos mais sobre o NixOS, caso você não seja inscrito no canal, aproveita para se inscrever e deixar um like no vídeo, que toda semana eu trago algo diferente relacionado à tecnologia. A ideia desse vídeo foi do nosso inscrito Felipe Tambis, que deixou um comentário pedindo para falarmos sobre o NixOS. E se você tiver sugestão também, deixa aqui embaixo que ajuda muito com o nosso crescimento. Assim como o Felipe, você também pode contribuir com o canal iTecnolando. Depois da vinheta, vocês verão que essa distro não é só mais uma distro Linux como todas as outras. Ela realmente é Então, bora pra vinheta! Ao entrar no site oficial do NixOS, eles nos dão duas opções de download. A primeira com a interface do GNOME e a segunda do Plasma. Porém, essas duas interfaces são apenas para caso você precise efetuar a instalação sem conexão com a internet, não tendo necessidade alguma de configurar tudo através do terminal. O NixOS conta com o instalador Calamares, que é totalmente autoexplicativo. Chegando a interfaces gráficas, conforme baixado no site do Nix, você pode instalar o GNOME ou Plasma, mas ele também dá a opção de instalar o Xface, o Pantheon, o Cinnamon, o Mate, o Enlightenment, o LXQT, o Bug, o Deepin e o No Desktop, que é sem ambiente gráfico, normalmente é mais usado em servidores. Você pode tanto instalar ele na sua máquina, criando um pendrive bootável com o Rufus ou o Etcher. E tem um vídeo aqui do canal ensinando caso você não saiba como fazer. É só dar uma olhadinha na descrição que eu vou deixar o link, tá bom? Ou se você quiser também pode instalar em uma máquina virtual, que é como eu fiz. Eu estou usando o VMware, criei duas máquinas com o NixOS. Uma está usando o GNOME e instalei diversos programas como o LibreOffice, o Google Chrome, o GIMP e a Steam. A outra máquina eu optei pelo Enlightenment e por sinal eu não gostei muito não. E também não instalei nenhum aplicativo. Deixei ele exatamente como veio após a instalação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como faz para transformar com apenas um arquivo de configuração o ambiente do Enlightenment no GNOME, com exatos os mesmos programas instalados. Lembrando que para fazer isso você deve estar conectado na internet, porque o arquivo de configuração vai se conectar com os servidores dos repositórios do NixOS, baixar e instalar todos os programas. O que diferencia o NixOS das outras distros Linux é o seu funcionamento interno. Para isso, eu vou acessar uma máquina aqui com Ubuntu e mostrar melhor para vocês. Todo Linux segue essa sequência de pastas raízes. Você pode até dar uma olhadinha aí na sua distro preferida. Essas pastas com esses ícones de links são diretórios que não são reais. Eles apontam para outros locais, mas que os sistemas e aplicativos conseguem enxergar como se eles estivessem nesse local. A pasta lib, por exemplo, ela está dentro de usr/lib. Já no NixOS, se abrirmos o diretório raiz, não encontramos a mesma configuração de pastas. Em bin, por exemplo, como todos sabem, é um diretório repleto de arquivos binários com programas que o próprio sistema inicia de forma independente. Aqui temos apenas um link para o SH, que ao vermos em propriedades, ele aponta direto para essa pasta que fica dentro de Store. Esse é um diretório particular no NixOS e realmente é bem grande, com mais de 2.000 pastas. É exatamente nessa pasta que você vai encontrar todos os seus programas instalados. Se eu pesquisar por Steam, por exemplo, é aqui que eu vou encontrar a pasta dela com todas as bibliotecas que ela utiliza.
Isso ajuda muito a devs, por exemplo, que podem ter mais de um mesmo programa com versões diferentes, como Python, Samba ou qualquer outro programa de desenvolvimento. Justamente por isso, o NixOS não substitui os programas e nem as bibliotecas originais durante a atualização. Os pacotes que estão na pasta Store são isolados, dando a opção para o usuário criar um link ou um atalho para todas as versões, se assim ele desejar. Agora, uma das minhas partes preferidas no NixOS é a possibilidade de configurar ele de forma declarativa, que é o que eu falei no começo do vídeo. Com apenas um arquivo de texto com cerca de 4 KB, você consegue configurar todo o sistema operacional. Inclusive, exportando esse arquivo para outro computador, você consegue configurar ele exatamente como essa primeira máquina que você configurou no início. Basicamente, você pega esse código do sistema que fica dentro de etc/nixos configuration.nix, copia e cola em outra máquina com NixOS. Depois, com apenas um comando no terminal, você consegue recriar todo o sistema idêntico à primeira. E por isso eu criei duas máquinas com o NixOS. A primeira com GNOME, que eu instalei diversas aplicações como o Google Chrome, o LibreOffice, a Steam, e a segunda com o Enlightenment. E agora eu vou mostrar para vocês como é fácil transformar o NixOS com o Enlightenment no GNOME, com todas as aplicações instaladas e funcionando corretamente. Com o GNOME aberto, eu vou mostrar para vocês onde fica esse arquivo de configuração, que é o configuration.nix. Ele está dentro de outros locais, NixOS, etc, Nixos. Agora eu vou clicar com o botão direito do mouse e abrir no console. Como é um arquivo do sistema, você precisa executar ele como root, senão você não consegue fazer alteração e salvar depois. Então vou digitar sudo nano configuration.nix. Aqui estão todas as configurações do sistema, como o time zone e as configurações de idioma. Habilitei também a Flatpak com apenas uma linha de comando, que é essa daqui, service.flatpak.enable é igual a true, ponto e vírgula. Excluindo o cerquilho aqui, o hashtag, eu posso instalar o Thunderbird para o usuário iTecnolano. Repare que já está instalado o Firefox. Dessa maneira, você pode instalar qualquer programa, mas apenas para esse usuário. Pulando mais até aqui embaixo, aqui estão as aplicações que eu solicitei que ele instalasse junto com o sistema. Se você criar um usuário padrão, todos esses aplicativos serão instalados para todos os usuários que forem criados depois do rebuild, ou depois da reconstrução do sistema, que eu já vou mostrar para vocês. De acordo com a documentação do NixOS, ele recomenda que digite o pkgs antes do nome do programa. Mas eu testei dessa forma, sem digitar o pkgs, e também funcionou normalmente. Esses pacotes que eu instalei podem facilmente ser encontrados em search.nixos.org. Esse site, search.nixos.org, é um site com todo o seu repositório. Nele você encontra todo tipo de aplicação. São mais de 80 mil pacotes que você pode facilmente instalar, inserindo o comando do arquivo em configuration.nix ou através do gerenciador de pacotes do Nix, simplesmente copiando o código e colando no terminal. Mas nesse caso você instala apenas para o seu usuário. Isso significa que você pode ter usuários completamente diferentes no NixOS, cada um com a sua aplicação. Agora vamos passar para o Enlightenment, que eu já copiei o arquivo configuration.nix, mandei para ele e eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para transformar ele no GNOME. Bom, já estou no ambiente do Enlightenment aqui. Eu estou aqui na minha pasta pessoal com o arquivo configuration.nix do GNOME que eu copiei para cá. Agora eu vou abrir o terminal e substituir tudo que está escrito aqui para o arquivo configuration.nix do Enlightenment. Vou fechar essa pasta então e abrir o terminal. Vamos acessar a pasta onde está esse arquivo configuration. Está dentro de etc. E dentro de NixOS. Pronto, o arquivo já se encontra aqui. configuration.nix. Vou dar um clear na tela.
Vou dar um ls novamente. Para abrir esse arquivo de configuração do sistema, como eu já informei anteriormente, a gente deve invocar o usuário root, senão a gente não consegue salvar ele depois. Eu vou usar o editor de texto que já vem no Enlightenment, que é o encryde. Então vou digitar sudo encryde configuration.nix. Esse arquivo de configuração já abriu aqui para mim. Então vou abrir aqui a minha pasta pessoal, abrir esse arquivo de configuração que a gente já baixou do Gnome. Vou selecionar toda ela, copiar, vou minimizar aqui e selecionar a configuração do Enlightenment e vou colar ela toda aqui. Pronto. Já colei, agora vou gravar no sistema. Pronto, ele já foi salvo. A gente já pode fechar. Note aqui que eu fiz algumas alterações. Por exemplo, o VMware Tools, eu ativei ele lá no Gnome. E aqui ele vai ficar ativado depois que a gente fizer o rebuild. Só para a gente conferir se salvou certinho, eu vou fechar aqui. E vamos abrir novamente esse arquivo de configuração. Vou limpar a tela para ficar melhor. Vou rolar até aqui embaixo. Bom, foi salvo certinho. A gente já pode fechar. Vou limpar a tela novamente. Eu usei o eCride, mas você pode utilizar qualquer editor de texto, o Nano, por exemplo. Só que o eCride eu acho que é mais fácil para estar utilizando do que o Nano, que ele utiliza o terminal como edição. Depois que o arquivo de configuração do sistema tiver sido editado da sua forma preferida, com todos os pacotes desejados, você deve reconstruir o sistema. Mas não se preocupe caso dê algum problema, pois ele cria outra build deixando essa intacta como opção de executar no Grub durante a inicialização, justamente para você voltar se precisar. Agora, para reconstruir o sistema, você deve digitar sudo nixos-rebuild switch. Vou apertar Enter. Ele vai demorar uns minutinhos, mas até que nem tanto. Ele pode acabar travando algumas aplicações, então por conta disso, eu aconselho que reinicie o sistema logo depois que terminar, e assim que concluir aqui eu já volto com vocês. Pronto, ele já reconstruiu o sistema, agora eu vou seguir os passos do Bem-vindo Gnome 45. Eu não vou clicar em fazer o tour, vou clicar em não, obrigado. E vou abrir o terminal agora para mostrar outra coisinha para vocês. Como eu tinha falado, todos os programas que estavam instalados no Gnome anterior foram instalados aqui. O Firefox, o Google Chrome, aliás, o Firefox já vem instalado com ele. O Google Chrome, o LibreOffice, o GIMP, a Steam. Vou abrir o terminal aqui então. O NixOS trabalha com canais de atualização e para atualizar os repositórios basta digitar nix-channel --update. E para atualizar o sistema, digite nix-env-upgrade. Dessa forma, você não precisa dar um rebuild no sistema que ele vai atualizar tudo sem problema algum. Mas caso quebre o sistema durante a atualização, você ainda pode voltar na versão anterior através do Grub, como a gente viu no vídeo anteriormente. O shell do NixOS também funciona como um shell temporário, dando a opção de você testar uma aplicação sem a necessidade de instalar ela. Vamos supor que você deseja só testar um programa. Com o Nix Shell você consegue só executar ele, quando sair do shell é como se nada tivesse existido. Vamos ver na prática aqui para vocês entenderem melhor. Se eu digitar no terminal nix-env-ia nixos.htop, eu instalo o aplicativo htop, que é um aplicativo de monitoramento do sistema, mas apenas para esse usuário. Também tem outra opção de você colocar no arquivo configuration.nix. Mas se você quiser apenas testar esse aplicativo htop, a gente vai apagar tudo que está escrito aqui e digitar nix-shell-p htop. Vou apertar Enter. Ele não vai instalar, ele vai abrir o shell do NixOS. Como vocês podem ver aqui, ele já alterou a máquina e o usuário do sistema. Agora basta digitar htop.
Pronto, o aplicativo HTOP já foi inicializado dentro do Shell, ele não foi instalado. Eu vou finalizar e mostrar para vocês. E digitar exit para sair do Shell. Pronto, eu voltei para minha máquina normal. Agora eu vou digitar novamente o HTOP. Ele não encontrou esse programa, ele não foi realmente instalado. Ele só foi instalado dentro do ambiente do Shell do NixOS. E a partir do momento que eu saí desse ambiente, foi como se nada tivesse acontecido, como se ele nunca tivesse existido. Você entendeu como é bem simples e prático o NixOS? Salvando o arquivo configuration.nix, num pendrive ou até na nuvem, dá para formatar quantas vezes precisar o seu computador. E com apenas um arquivo e uma linha de comando, você consegue voltar com todas as suas aplicações. Praticamente só irá precisar de conexão com a internet e espaço em disco para a magia acontecer. Valeu!